A história começa com uma jovem anjo, chamada Mônica, caminhando descalça em direção a um ponto de ônibus em uma área desolada. Enquanto caminha, ela desamarra o cabelo e sua fita se transforma em um pássaro que voa para longe. No ponto de ônibus, Mônica conhece uma mulher chamada Tess, que está segurando um guarda-chuva branco e cantando uma música. Mônica se junta a Tess, movendo-se ao ritmo de sua melodia. Tess informa Mônica que ela foi transferida da divisão de busca e resgate para uma posição de assistente social, o que deixa Mônica muito feliz. Tess a adverte para não comer tudo o que vê, pois esta será a primeira vez que ela assumirá a forma humana por um longo período. Tess entrega uma passagem para Mônica e a instrui a pegar o ônibus e ficar de olho em um menino chamado David. Antes de embarcar, Tess lembra Mônica de comprar sapatos. Mônica olha para baixo e percebe que já os está usando. Quando olha para trás, Tess se foi, deixando o guarda-chuva rolar pela rua. Mônica então embarca no ônibus e inicia sua nova missão. Após algum tempo de viagem, o ônibus para em uma área de descanso por 15 minutos. Os passageiros descem, incluindo Mônica. Ela fica ao lado de um homem idoso no balcão do café, onde ele deposita dinheiro e pede comida. Mônica senta-se ao lado dele, e ele se apresenta como Jerry, que trabalha com suprimentos médicos. Enquanto conversam, um menino passa e pega o dinheiro de Jerry do balcão, juntamente com outros valores de mesas e do caixa. Percebendo isso, Mônica se aproxima do menino, que insiste que o dinheiro é dele. Ao mesmo tempo, Jerry discute com a garçonete sobre o dinheiro deixado no balcão. O menino devolve o dinheiro e todos retornam ao ônibus. De volta ao ônibus, Mônica senta-se ao lado do menino, e eles se apresentam. O nome dele é David. Quando Mônica pergunta sobre seus pais, David conta que sua mãe e sua irmãzinha morreram em um acidente de carro. Seu pai, um detetive, foi designado para o caso e descobriu que se tratava de sua própria família. À noite, Mônica e David chegam ao destino e se despedem. David caminha sozinho por uma área escura. Um grupo de valentões se aproxima dele e tenta roubar sua mochila, mas não consegue levantá-la. Eles decidem usar uma faca para abrir a bolsa. Nesse momento, Mônica intervém. Ela pega a faca de um dos valentões e a lança ao ar, fazendo-a desaparecer. Aterrorizados, os valentões fogem. Mônica decide garantir que David chegue em casa em segurança e o acompanha. Chegando à casa, David menciona que haviam anunciado uma vaga para babá, mas ninguém respondeu. Mônica observa uma foto de David com sua irmã bebê e um desenho na parede. David explica que seu pai guardou todos os pertences da mãe, incluindo fotos. Ele também comenta que sua mãe usava um colar em forma de estrela, mas ele não entende o significado e acha que é coisa de menina. Nesse momento, o pai de David, Nick Morrow, chega em casa. Mônica se apresenta e diz que está ali para o cargo de babá. Após discutirem os detalhes da vaga, Mônica é contratada. Na manhã seguinte, enquanto Mônica realiza suas tarefas de babá, ela ouve uma sirene e sai para investigar. Encontra Adam, outro anjo, que está ali para guiar um vizinho, para a vida após a morte. Mônica pergunta a Adam se ele sabe algo sobre a família Morrow ou sobre as mortes. Adam revela que apenas a menina de 8 meses foi retirada do berço, sugerindo que a mãe ainda pode estar viva. Percebendo a gravidade da situação, Mônica encontra David na rodoviária e pede mais detalhes sobre o paradeiro de sua mãe. David diz que ela fugiu para o deserto após a morte de sua irmã, Katie. Mônica garante que vai encontrá-la e pede a David que volte para casa. Em seguida, vai à delegacia e solicita uma folga a Nick, devido a uma emergência. Ao ouvir Nick comentar sobre uma visita ao Dead Dog Saloon para entrevistar uma testemunha, Mônica pergunta sobre a mãe de David. Nick revela que ela está em um lugar chamado Hewitt e não quer voltar por se sentir culpada pela morte de Katie. Relutante, Nick concede a licença quando Mônica menciona Tess como sua substituta. Mônica viaja para Hewitt de ônibus e reencontra Tess. Tess repreende Mônica por desrespeitar as diretrizes do criador. Elas discutem, com Mônica afirmando que segue seus instintos para encontrar a mãe de David. Mônica pede a Tess que cuide de David. Enquanto conversam, duas mulheres, Ruth e Christine, observam Mônica falando com alguém que não conseguem ver. Quando Mônica se aproxima do motel, elas pensam que ela pode estar fugindo de um homem, pois está sem bolsa e age de forma estranha.
Oferecem-lhe uma xícara de café, que Mônica apenas cheira. Ela explica que nunca teve permissão de parar e tomar café, por isso considera isso um presente especial. Mônica também pede um quarto, dizendo que não tem muito dinheiro. As mulheres se oferecem para ajudar, deixando Mônica pagar a conta. Mônica responde que é habilidosa em consertar coisas. Ela então percebe um colar em forma de estrela ao redor do pescoço de Ruth. Ao tocá-lo, Ruth sente uma onda de felicidade e alívio, acreditando que Mônica pode estar conectada a David. De volta à casa de Nick, Tess está dando cobertura para Mônica. Ela e David estão tendo uma breve conversa quando Nick interrompe para informar Tess que tem uma entrevista no Salão Cão Morto e chegará tarde em casa. Mais tarde, enquanto Mônica e Christine estão fazendo tarefas, Mônica percebe um carro, parado atrás do motel, e pergunta sobre ele. Christine explica que pertencia a alguém que não conseguiu pagar a conta e foi deixado para trás. Agora nem funciona. As três mulheres decidem se distrair jogando sinuca. Durante o jogo, Mônica menciona que quer ir dançar em uma boate. Christine sugere que Ruth a leve ao Salão Cão Morto, onde Mônica planeja um encontro entre Nick e Ruth. Ruth concorda em levá-la, mas precisa pegar emprestado o caminhão de Mac, que se recusa, pois planeja visitar sua mãe naquela noite. Mônica então se desculpa, conserta o carro abandonado e retorna com ele. Sem mais desculpas, Ruth concorda em levá-la ao Salão Cão Morto. Quando chegam ao bar, Mônica começa a procurar por Nick. Ela insiste para que Ruth aborde alguém no local. Enquanto Ruth conversa com um homem, Nick a vê e tenta prendê-la. Ao ver Nick, Ruth joga um copo de cerveja em seu rosto e se afasta correndo, deixando Mônica sozinha no bar. Ruth retorna ao motel, onde Christine a encontra e pergunta sobre Mônica. Enquanto reúne seus pertences, Ruth confidencia a Christine que esteve indiretamente envolvida em um crime. Ela explica que está fugindo da polícia por causa de um acidente ocorrido há muito tempo, que resultou na morte de uma pessoa. Ruth admite que ajudou o responsável pelo acidente a escapar do local. Em seguida, ela junta suas coisas e sai do motel. Na estrada, tentando pegar carona, Mônica aparece e a incentiva a parar de fugir. No entanto, Ruth se recusa a ouvir e vai embora em um caminhão. Nesse momento, Tess chega e repreende Mônica por suas ações, lembrando-a de se concentrar nas tarefas designadas. Decepcionada, Mônica pede um momento para se despedir de Christine. Lá dentro, percebe que Christine é a mãe de David, ao ver o medalhão em forma de estrela em seu pescoço. Christine explica que Ruth pegou o medalhão emprestado porque gostava dele, mas o devolveu antes de sair. Mônica insiste para que Christine volte para casa, mas ela se recusa, sentindo-se culpada por não conseguir salvar Katie. Quando Christine começa a dirigir para longe, Mônica aparece no meio da estrada e revela que é um anjo. Ela garante a Christine que Katie ainda está sendo cuidada por outro anjo. Chorando, Christine questiona onde os anjos estavam quando Katie morreu em seu berço. Ela pede um tempo para processar tudo e parte. Mônica então reza, deixando o desenho de David flutuar, na esperança de consertar as coisas. Em seguida, Mônica retorna até David e dá a notícia decepcionante. David fica arrasado, e Tess e Nick repreendem Mônica por ter lidado mal com a missão. Enquanto Nick tenta consolar seu filho do lado de fora, Christine chega de carro. A revelação anterior de Mônica a inspirou a voltar para casa, levando a uma reunião familiar. Grata pela ajuda de Mônica, Christine oferece seu carro aos anjos. Tess aceita alegremente, e as duas partem juntas no veículo. Depois, Tess e Mônica estão praticando beisebol. Tess informa Mônica que ela trabalhará como assistente técnica de Earl Rowley, substituindo o professor de história. Earl é conhecido por seu temperamento difícil e por ser muito rigoroso com seus jogadores. Tess avisa que o trabalho será desafiador e que Mônica precisará ser um anjo forte para lidar com Earl. Enquanto conversam, um jogador arremessa a bola bem alto no céu, e Mônica a pega. Os jogadores correm até ela para recuperar a bola e verificar se está bem. Mônica critica os métodos de treinamento severos de Earl e decide mostrar aos jogadores uma abordagem diferente, liderando-os com um novo estilo de treino. Enquanto Mônica leva os jogadores ao campo, Tess se aproxima de Laura, mãe de Peter Enlow, estrela do time, e pergunta onde pode encontrar um bife. Laura menciona que é dona de um bar esportivo na rodovia e convida Tess a visitá-lo. Em campo, Mônica treina um dos jogadores enquanto continua criticando os métodos de Earl.
ela também se apresenta oficialmente como a nova treinadora assistente, substituindo o professor de história. Earl não fica feliz com a presença dela, mas seu chefe informa que Mônica foi escolhida por ter fortes credenciais tanto em história quanto em beisebol. Mais tarde, Earl chama Peter em seu escritório e o nomeia capitão do time. Ele também informa que um olheiro estará presente no jogo para avaliar os jogadores para uma bolsa de estudos em beisebol. Earl aconselha Peter a jogar como se seu futuro dependesse disso. Peter aceita o desafio e sai determinado. Enquanto isso, Tess aceita um emprego como bartender no bar esportivo de Laura, aceitando um salário menor sem preocupação. Durante a conversa, descobre-se que Peter perdeu o pai. Laura, uma mãe solteira, se preocupa se está orientando seu filho corretamente. Ela teme que possa estar facilitando demais, mas se sente segura sabendo que Earl está lhe dando a disciplina de que ele precisa. Mais tarde naquela noite, Mônica se junta a Tess no bar. Enquanto elas conversam, Earl faz um anúncio sobre Peter se tornar o capitão do time e pede que todos levantem suas bebidas em comemoração. Mônica percebe que não há bebidas por perto e acaba levantando uma garrafa de molho picante. Quando Earl pergunta sobre sua bebida, Mônica explica que foi o melhor que ela conseguiu fazer em tão pouco tempo, o que deixou Earl profundamente em pensamento. Após o anúncio, Earl insiste que todos tomem um gole de sua bebida. Mônica, encorajada pela multidão, bebe da garrafa de molho picante. Depois, ao sair do bar, ela para um momento para parabenizar Peter por sua conquista. Na manhã seguinte, quando Mônica se junta ao time de beisebol no campo, ela ouve Earl gritando com um jogador por perder uma recepção. Quando Mônica chega, ela pede emprestado o taco de Earl, mas ele se recusa a deixá-la usá-lo. Um dos jogadores menciona que Earl não compartilha seu taco, porque foi um presente do pai. Ele rebateu seu primeiro home run e ganhou o campeonato estadual com aquele bastão. Earl então chama Peter para disciplinar o jogador que perdeu uma recepção. Após a punição, Peter confidencia a Mônica que às vezes odeia Earl tanto que sente vontade de matá-lo. Naquela noite, Mônica expressa sua frustração a Tess, sentindo-se em conflito sobre seu papel, já que ela não consegue mudar o comportamento de Earl. Nesse momento, Earl chega ao bar, onde Mônica o questiona sobre seus métodos de treinamento severos. Earl explica que está tentando preparar as crianças para as duras realidades da vida, com base em suas próprias experiências na Guerra do Vietnã. Ele acredita que as crianças precisam ser fortes para não se machucarem ou serem insultadas. Mônica percebe que a abordagem dura de Earl é influenciada por sua experiência militar anterior. Earl então chama Peter e o instrui a fazer seu companheiro de equipe correr uma volta extra na manhã seguinte. Ele avisa Peter que, se seu companheiro não melhorar, ele será removido do time. Na manhã seguinte, Mônica está dando aulas de história, onde incentiva seus alunos a se levantarem contra valentões. Mais tarde naquele dia, enquanto Earl prepara seus jogadores para o jogo, ele descobre que Peter não fez seu companheiro de equipe correr a volta extra conforme as instruções. Isso faz com que Peter confronte Earl, o que leva a uma alteração física e a suspensão de Peter do time. Enquanto se afasta, Earl desmaia repentinamente no campo e é levado rapidamente para o hospital. No hospital, Mônica descobre por Adam que Earl está morrendo de câncer no pâncreas. Ela então visita Earl, que lhe revela que foi baleado por um soldado vietnamita num momento em que baixou a guarda. Ele lembra que foi Mônica quem o salvou durante a batalha e percebe que ela é um anjo. Ele reflete sobre suas palavras. Foi o melhor que consegui fazer em tão pouco tempo? O que o fez pensar profundamente. Mônica o repreende gentilmente por não usar sua vida para causar um impacto positivo. Ela expressa decepção por ele não ter aproveitado totalmente as oportunidades que teve para fazer a diferença na vida de seus alunos. Depois, Mônica se aproxima de Tess para compartilhar suas preocupações sobre Earl. Tess responde assegurando-lhe que o senhor trabalha de maneiras misteriosas, indicando que Mônica deveria confiar no processo e deixar as coisas se desenrolarem naturalmente. Mais tarde, naquela noite, Mônica se aproxima de Peter para convencê-lo a voltar para a equipe. No entanto, Laura informa que Peter precisa da aprovação de Earl, já que Earl é a figura paterna mais próxima de sua vida. Laura então visita Earl no hospital para discutir isso, seguida por Mônica. Após a conversa, Adam chega para guiar Earl para a vida após a morte. Mônica pede a Adam uma segunda chance para Earl
e Adam concorda. Durante o grande jogo, a equipe está perdendo por 3 corridas com 2 eliminações na parte inferior da 9ª entrada. Peter está perto de ser eliminado quando Earl aparece e lhe dá seu taco de madeira que seu pai lhe dera. Com este taco, Peter faz um home run, vencendo o jogo e garantindo a bolsa de estudos. Depois, Adam chega para levar Earl. Earl então pede para Monica segurar sua mão enquanto eles caminham juntos em direção à luz. Na próxima cena, Tess informa Monica sobre sua nova tarefa, apresentando-a a Elizabeth Jessup, uma jornalista proeminente que luta contra um problema com bebida. Tess explica que o uso de álcool por Elizabeth causou problemas significativos em sua vida. Enquanto Monica observa Elizabeth chegando a um restaurante, ela acidentalmente danifica o bolo de aniversário destinado à sua neta, Beth. A filha de Elizabeth, Sidney, parece visivelmente exausta de lidar constantemente com o comportamento. No dia seguinte, Monica começa sua tarefa apresentando-se a Elizabeth como sua nova assistente. Ao entrar na casa de Elizabeth, Monica recebe um telefonema de Sidney, apesar da recusa de Elizabeth em responder. Acontece que Elizabeth havia esquecido que tinha convidado Sidney e Beth para jantar. Monica decide ligar para eles e os convida para jantar às 20 horas. Ela então arruma a casa para a celebração, o que impressiona Elizabeth. Enquanto elas discutem alguns escritos que Monica havia feito mais cedo, Sidney e Beth chegam à porta. Durante o jantar, Beth coloca uma caixa de música na mesa, enquanto Elizabeth começa a contar histórias sobre seus amantes do passado. Sidney está claramente desconfortável e pede a Elizabeth que pare de compartilhar suas histórias pessoais, mas Elizabeth ignora seu pedido. Em resposta, Monica intervém e usa suas habilidades para criar um bolo magicamente. Enquanto Monica está na cozinha, Elizabeth furiosamente pega a caixa de música de Beth, fazendo com que Sidney pegue Beth e saia de casa. No dia seguinte, Sidney e Beth visitam Elizabeth para recuperar a certidão de nascimento de Sidney, pois ela foi promovida no trabalho e precisa dela para um novo sistema de segurança que está sendo implementado. Enquanto procura pelo certificado, Sidney encontra um convite para o evento de lançamento do centenário do prefeito, que Elizabeth não tinha intenção de comparecer. Com a ajuda de Sidney e Monica, Elizabeth decide ir ao evento. No entanto, durante seu discurso de abertura, Elizabeth causa uma comoção, levando Sidney a puxá-la para fora do palco. Mais tarde, Sidney desaba na frente de Monica, admitindo que se sente sobrecarregada e incapaz de lidar com tudo sozinha. Ao ouvir isso, Monica oferece seu apoio e se dispõe a ajudar a consertar a relação entre Sidney e sua mãe. No dia seguinte, Sidney leva Anita, uma conselheira do Centro Nova Esperança, para visitar Elizabeth. Sidney está preocupada com os hábitos de bebida da mãe e espera que Anita possa ajudar. Anita explica a Elizabeth como o álcool prejudicou seu relacionamento com a filha e com a neta. Ela enfatiza que a família está disposta a ajudá-la a buscar reabilitação antes que seja tarde demais. No entanto, a abordagem não funciona. Elizabeth fica furiosa e exige que todos saiam de sua casa, recusando-se a discutir qualquer coisa relacionada à bebida. Algum tempo depois, Monica entra na casa de Elizabeth e a encontra dormindo, após ter bebido uma garrafa inteira de álcool. Monica vai até a cozinha, onde encontra Tess. Enquanto compartilha suas experiências recentes, Tess aconselha Monica a demonstrar amor e apoio por Elizabeth. Durante a conversa, Elizabeth entra na cozinha e vê Monica falando sozinha, sem perceber que Tess é invisível para ela. Monica tenta fazer Elizabeth entender o impacto que o álcool tem sobre sua vida e sua família. Explica como é difícil para Sidney testemunhar sua condição e o quanto ela deseja ajudar. Elizabeth revela que começou a beber para se enturmar com os colegas homens no trabalho e, com o tempo, acabou se especializando nisso. Ainda assim, acredita que sua bebida não causa mal real, mesmo reconhecendo que passou dos limites. Mais tarde, Elizabeth decide visitar Sidney e Beth. No entanto, Sidney se recusa a deixá-la entrar, afirmando que só poderá haver contato depois que Elizabeth procurar ajuda profissional. Irritada, Elizabeth vai embora. De volta à sua casa, mostra a Monica algumas lembranças e reflete sobre o passado. Pergunta se Monica acredita que a atitude de Sidney está correta. Monica confirma, o que leva Elizabeth a tomar a decisão de visitar o centro indicado pela filha.
Ao chegar ao centro, Elizabeth perde a paciência ao ver Anita. Ela a ameaça com um processo por assédio e agressão caso volte a se aproximar. Depois, exige que Mônica a acompanhe até a saída. Mônica decide ficar para trás, e Elizabeth, enfurecida, a demite. Logo em seguida, Beth foge da escola para visitar a avó. Elizabeth fica feliz ao ver a neta e lhe entrega sua caixa de música favorita. Deixa Beth em uma sala para assistir à televisão enquanto adormece no sofá, segurando um cigarro aceso de forma descuidada. O cigarro provoca um incêndio na casa. Elizabeth, inconsciente, consegue se salvar, mas se esquece de que Beth está lá. Mônica chega a tempo de resgatar Beth do fogo. Elizabeth só toma consciência do perigo que causou quando Sidney a confronta no hospital, acusando-a de quase causar a morte da própria neta por tê-la deixado sozinha em uma casa em chamas. Elizabeth visita os escombros da casa incendiada e encontra Mônica. Nesse momento, Mônica revela que é um anjo, e Elizabeth entende que foi ela quem salvou Beth. A revelação a atinge profundamente, fazendo-a reconhecer o mal que causou à sua família. Tomada pelo remorso, ela vai ao hospital para ver a neta, e leva consigo a caixa de música, com a esperança de confortá-la e ajudá-la a sair do coma. Determinado a se redimir, Elizabeth decide ingressar no centro de reabilitação sugerido por Sidney. Lá, descobre que Sidney também foi alcoólatra, mas conseguiu superar o vício há cerca de 1 ano. Sidney compartilha seus sentimentos e conta como foi doloroso lidar com o distanciamento emocional causado pelo álcool. Fala sobre a dor da perda da mãe e a sensação de exclusão constante. Tocada pelas palavras da filha, Elizabeth se levanta, pede desculpas em prantos e reconhece toda a dor que causou. Em seguida, tenta consolar Sidney, expressando sua profunda gratidão e amor, dizendo como se sente sortuda por ter Sidney como filha. Enquanto mãe e filha se reconciliam no centro, Tess espera por Mônica do lado de fora. Quando se reencontram, Mônica expressa sua alegria pela reconciliação entre Elizabeth e Sidney. Satisfeitas com o resultado da missão, Tess e Mônica vão embora de carro. Inscreva-se para mais vídeos como este, ative as notificações e deixe um like para ajudar o canal. Obrigado por assistir.